Grandes civilizações. O Império Persa, primeira parte. No alto das montanhas no norte da Mesopotâmia, viviam pastores chamados persas. Durante séculos, eles foram governados por impérios poderosos que dominaram a Mesopotâmia. Primeiro, viviam sob domínio dos assírios, e depois ficaram à mercê dos poderosos babilônios. Mas um dia, por volta do ano 550 a.C., um homem persa corajoso e inteligente chamado Ciro II subiu com suas tropas de cavalaria o vale do rio Eufrates e desafiadoramente plantou-se diante dos portões da Babilônia, que era a cidade mais importante da época. Lá, das muralhas da grande cidade, os babilônios riram desse pequeno grupo de guerreiros que acreditava poder derrotá-los. Mas os persas, liderados por seu comandante astuto e corajoso, conseguiram derrotar os babilônios e conquistar a cidade. Ciro tornou-se um grande rei, poderoso e respeitado. Como seu povo tinha sofrido sob o regime severo da Babilônia, ele jurou não ser tão cruel. Então permitiu que todos seguissem suas religiões abertamente. Foi por esse grande ato que os judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém e a reconstruir o templo. Os descendentes de Ciro II fizeram um Império Persa ainda mais forte. Essa nova geração de governantes era conhecida como a dinastia Aquemênida, que reinou na Pérsia durante quase 300 anos. Assim falou Zaratustra. Há muitos anos, enquanto os persas ainda estavam vivendo em vales de altas montanhas, um velho pastor viu um homem solitário descer uma colina numa manhã. Eu acho que estou reconhecendo essa pessoa. Há alguns anos, um jovem passou por aqui. O nome dele era Zaratustra. Mas se este é o mesmo homem, ele está muito diferente. Estou vivendo em uma caverna há 10 anos. A solidão me ajudou a refletir. Agora estou cheio de sabedoria e eu preciso dizer às pessoas todas as coisas que aprendi. E foi assim que Zaratustra se tornou um grande profeta. Ele ensinou as pessoas a pensar e ver o mundo de uma maneira nova. Para ele não havia muitos deuses, mas apenas um. Uma força única, maravilhosa e criativa. E essa força era chamada Ahura Mazda. Zaratustra ensinou que o sol reina com a sua luz durante o dia, abençoando o mundo com a sua energia. Mas quando ele se põe, permite que a escuridão controle a noite. Essa dualidade entre a luz do dia e a escuridão da noite foi criada pelo Deus Supremo, Ahura Mazda, e aplicada a todos os aspectos da vida. Isso significava que o bem e o mal sempre estavam presentes no mundo inteiro e que não existe um sem o outro. Zaratustra ensinou que todos os seres humanos tinham livre arbítrio e que deveriam optar por lutar constantemente pelo bem e contra o mal, já que todos seriam julgados após suas mortes. Se eles tivessem lutado para as forças do bem, iriam para o céu. Caso contrário, iriam para o inferno. Dessa ideia de um céu e um inferno, surgiu a dualidade que Zaratustra ensinou aos persas 6 séculos antes que Jesus também tentasse difundi-la entre seus seguidores. O Império Persa. Zaratustra tornou-se um profeta. E a partir de seus ensinamentos, uma religião chamada Mazdeísmo foi desenvolvida e aprovada por quase todos os persas. Os reis persas acreditavam que para o bem prevalecer no mundo inteiro era preciso acabar com as guerras. Queriam acabar com as guerras? Parece uma ótima ideia. Mas como eles tentaram fazer isso? Isso pode parecer estranho, mas os reis persas acreditavam que a resposta era conquistar todos os povos do mundo inteiro. Os persas acreditavam que a única forma para alcançar a paz era governar todos os povos da terra. Dessa forma, eles poderiam espalhar a força do bem.
pela primeira vez na história, surgiu a ideia de formar um império universal. Assim que a cidade de Babilônia foi conquistada, Ciro avançou para Lídia, para as cidades jônicas e, finalmente, para os Massagetas. Mas Ciro morreu em batalha. Então, seu filho, Cambises II, assumiu o comando das tropas. Ele continuou o trabalho do pai, expandindo o império para o Egito. No momento em que os persas haviam conquistado o norte da África, o império ficou enorme. Ele ocupava as capitais das civilizações mais antigas da história. Anos mais tarde, os governantes queriam acrescentar mais territórios ao imenso império, estendendo-o do Egito à Índia. E embora conquistassem pela força, os reis persas eram fiéis a seus ideais. Eles toleravam todas as culturas e religiões diferentes, incorporando a sabedoria e os costumes de outros povos e permitindo uma enorme variedade de religiões e práticas em toda a extensão territorial do império. Em vez de destruir seus inimigos, os persas muitas vezes deram aos reis de povos conquistados novas terras para governar dentro do Império Persa. Seu objetivo era criar a paz e evitar qualquer desejo de vingança. Eles também libertaram os povos que tinham sido condenados à escravidão, como os fenícios, por exemplo. Estes recompensaram o gesto, emprestando sua poderosa frota para os persas. A organização do Império Persa. O enorme poder dos persas foi apoiado por um exército de soldados invencíveis que vinha de dentro e de fora das fronteiras do império. Do Oriente, para além do rio Sirdária, vieram cavaleiros que foram treinados com técnicas inovadoras para arco e flecha. Esses soldados eram chamados de mercenários, o que significa que só lutavam para quem lhes pagasse. Mas isso não era um problema para os persas, porque graças a todas as terras que haviam conquistado, eles tinham uma enorme quantidade de riquezas. Os persas ganharam ainda mais riquezas, gerindo bem o vasto império. Eles usaram essas riquezas para construir cidades enormes de incrível luxo e beleza. Mas eu pensei que os persas estivessem fazendo isso para trazer a paz, não para ficarem ricos. Você me pegou. Talvez eles pensassem que trazer a paz não era um trabalho que se fizesse de graça. Os persas forçaram os povos conquistados a lhes pagar tributos em ouro, prata ou pedras preciosas. Para melhor organizar esse sistema, dividiram o império em 20 províncias enormes que se chamavam satrápias. As satrápias eram governadas por líderes locais, mas havia também um representante do imperador persa atribuído a cada um. Esses representantes eram chamados sátrapas, e sua função era fazer o pagamento correto de todas essas riquezas ao imperador. Mas esses sátrapas tinham tanto poder que não demorou muito para alguns deles tomarem o controle de seus territórios e governarem como reis, mantendo a maior parte do dinheiro para si. Esses caras deveriam estar ajudando, mas estavam roubando todo o dinheiro. É isso aí. E você sabe o que o imperador fez para controlar esses sátrapas? Ele criou a primeira polícia secreta. Os reis persas desenvolveram uma rede de espionagem que deveria recolher informações e transmiti-las diretamente ao imperador. Essa rede de espionagem era tão boa que veio a ser conhecida como Olhos e Ouvidos do Rei. Vamos usar nossa bússola do tempo para saber mais sobre os outros impérios que tentaram dominar o mundo. Os persas foram os primeiros na história que queriam controlar o mundo inteiro e criar um império universal, unindo todos os povos do mundo sob o mesmo sistema de governo. Os persas podem ter sido os primeiros, mas eles não foram os únicos. No ano 334 a.C., pouco tempo depois de terem atingido o auge de seu império, um jovem general grego chamado Alexandre nasceu para se tornar o maior conquistador da história. Ele deu a volta ao mundo e conquistou todas as cidades que os persas tinham dominado, tomando todo o caminho para a Índia. Então, 400 anos mais tarde, no século II d.C., os romanos haviam atingido o auge de seu poder, formando o maior império jamais conhecido no mundo antigo, que ia do Oceano Atlântico até o rio Eufrates e da Inglaterra ao deserto do Saara.
500 anos depois, no ano 622 d.C., os muçulmanos da Arábia saíram de lá com a tarefa de converter todos os povos do mundo à fé islâmica. Em menos de 100 anos, eles conquistaram um enorme império que se estendia da Espanha até a Índia. No próximo episódio de Grandes Civilizações, o Império Persa, segunda parte, ninguém foi capaz de derrotar o invencível exército persa. Ninguém, exceto algumas pequenas cidades da costa do mar Mediterrâneo. O imperador Dario, que achava que era o dono do mundo, não gostou muito disso e partiu para o ataque. Não só para retomar a cidade, mas para conquistar toda a Grécia.